Olá, que a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de Jesus Cristo esteja com vocês. Seja bem-vindo a mais uma aula para a nossa Escola Bíblica Dominical Online. Essa série de estudos está sendo nos profetas menores e hoje nós teremos a 8ª lição, onde vamos estar estudando o profeta Obadias. Convido você a ser edificado por esse texto, um pequeno texto dos profetas menores, é o menor deles realmente, é um único capítulo com 21 versículos, mas que tem muito a nos ensinar por ter sido inspirado por Deus e por ter chegado até nós. A providência divina queria que aprendêssemos alguma coisa desse texto. E é o que nós vamos estar fazendo, estudando para aprender, ser pelo Senhor dirigido através da sua palavra. Quero convidar você a estar lendo comigo, como introdução, Obadias, capítulo 1, versículo 1, que está aí, o texto para você poder acompanhar comigo, onde diz o seguinte: visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado o mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Vamos pedir a graça de Deus para que o Espírito Santo nos auxilie na compreensão desses textos? Pai amado e querido, te louvo e agradeço a Deus por mais esse texto e mais essa oportunidade com os meus irmãos que assistem, Senhor, estudarmos junto a Tua Palavra, Senhor. Mas a edificação, a compreensão dela só é possível através da luz do Espírito Santo, Senhor. E pedimos que esse Espírito que inspirou o profeta seja aquele, Senhor, que traga luz aos nossos corações. E os textos fiquem claros para nós. Assim, Senhor, poderemos ser edificados, ser corrigido, disciplinado e capacitado para toda boa obra, manejando bem a palavra da verdade. Pedimos esse auxílio do Espírito em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, para a gente estudar o profeta Obadias, é necessário a gente conhecer um pouco dele e o contexto do que ele está dizendo, para que assim o texto comece a ficar mais claro para cada um de nós. O nome Obadias significa servo do Senhor ou adorador de Deus. Isso é uma indicação bem clara de que ele era filho de pais piedosos, pais que realmente tinham temor a Deus e por conta disso colocava o nome do filho, um nome que tivesse alguma coisa a ver com a sua fé. E a fé deles, como era em Deus, então eles queriam ter um filho que fosse servo de Deus, que fosse um adorador do Senhor. Essa que era a intenção dos pais ao colocar esse nome no filho. E o filho não vai decepcionar com o passar do tempo. Ao crescer, esse filho realmente se torna um servo do Senhor, se torna um adorador de Deus, e assim ele serve a Deus através da transmissão, da proclamação da palavra do Senhor e da visão que ele recebe para transmitir a Israel. Então esse nome realmente identifica que ele ama a Deus, que serve a Deus, o seu coração deleita-se em Deus e a sua voz se empresta para ser a voz de Deus. Então ele, como servo de Deus, ele tem a voz dele que vai se tornar um instrumento para a voz de Deus chegar ao povo de Israel, ao povo de Judá naquele período. E aí nós precisamos compreender mais ainda o que está por trás desses textos. Nós precisamos entender que ele vai profetizar principalmente a respeito de Edom. A profecia é dirigida ao povo de Israel, claro, mas está se referindo a um outro povo. Como na lição anterior nós falamos, em Sofonias, que Deus estava condenando Nínive ali, agora Deus está condenando Edom. E para que a gente compreenda o porquê disso, vamos estudar um pouquinho aí, um pouco do histórico, né, de quem é Edom e por que agora essa profecia vem a eles. Então vamos começar lá pela história de dois irmãos, que está registrado principalmente em Gênesis, né? Onde nós vamos compreender ali a origem dessa nação de Edom. Mas o versículo 12 de Obadias já diz alguma coisa para nós muito interessante. Diz assim: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade. Ou seja, Edom é irmão de Israel, né? E nós vamos compreender isso trazendo o pano histórico, o pano de fundo histórico, lá de Gênesis 25, a partir do versículo 22, onde vai falar do nascimento de Jacó e de
é Esaú. E o que acontece ali é que já nesse nascimento já existe uma luta entre esses dois irmãos. O texto fala de uma luta no ventre, onde os filhos lutavam no ventre da mãe. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Né? A mãe de Esaú e de Jacó, ela vê essa luta dos filhos na sua barriga, e ela já começa a sofrer ali por conta de que ela vai entender que esses dois irmãos vão viver sempre em guerra. E mais tarde aí acontece um erro dos pais. Todos os autores concordam que em questão de educação dos filhos, esses pais eles deixaram bastante a desejar, porque cada um deles tinha uma preferência pessoal, e essa preferência só acirrava mais ainda a disputa entre esses filhos. Então, por exemplo, no versículo 28 de Gênesis 25, vai dizer que Isaac amava a Esaú porque se saboreava da sua caça. O Esaú era um caçador, ele era um exímio caçador e também sabia preparar bem o alimento da sua caça, e por conta disso Isaac tinha uma preferência por ele. Já Rebeca, ela amava mais a Jacó, e os motivos não é dito a respeito disso, mas o fato é que essas preferências de pai para gostar de um e a mãe gostar de outro gerava entre eles alguns conflitos. Com certeza isso é uma família que se torna bastante disfuncional, e isso repercute aí nos filhos não se dando bem um com o outro. E aí mais para frente você vai ter um dos textos mais conhecidos de Jacó, quando ele, por engodo, ele acaba enganando o seu irmão. Na verdade não engana, ele acaba negociando com o irmão dele um direito que naquela época era muito valioso, que era o direito de primogenitura. Não é? Primogenitura dava o direito de o filho mais velho, o primogênito, herdar toda a herança do pai. E Jacó, por ser o segundo a nascer, eles eram gêmeos, né? Mas ele é o segundo a sair da madre, então ele não era o primogênito e não teria direito nenhum. E aí mais tarde, quando eles já estão já adultos, acontece de Jacó se aproveitar de uma situação, negociar com seu irmão esse direito à primogenitura. Quando Esaú chega de uma caça, ele estava muito com fome, e o Jacó já tinha preparado ali uma comida, que era um prato de lentilhas, e aí então Esaú pede, e aí diz assim: eu te dou, mas se você realmente me der o seu direito à primogenitura, como diz o texto aí. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E aí o Esaú, por conta justamente de estar com muita fome, diz: para que me serve a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Se eu morrer de fome não vai adiantar nada ser o primogênito. E acaba negociando com ele aí, mas parece que isso foi esquecido mais tarde também, e então essa rivalidade dele vai só cada vez aumentando. Até que no capítulo 27 de Gênesis existe ali um grande engano, um grande engodo, na verdade, tanto de Jacó quanto de Rebeca, para que Isaac profetizasse uma bênção sobre o filho, e assim essa bênção viesse a se tornar na vida deles, viesse a determinar a vida deles no futuro. Isso era uma crença muito forte no passado, de que os pais, eles quando abençoavam os filhos, se concretizavam essas bênçãos, e principalmente aqui porque nós temos que entender que esses homens, de uma forma ou outra, todos eles são profetas. Jesus traz uma revelação um pouco interessante a respeito dessas questões, porque ele vai dizer que de Abel até João Batista, né, não tinha profeta maior do que João Batista. Mas o que ele está revelando aqui é uma coisa interessante, que desde Abel, Deus tem uma sequência de profetas. E esses homens que tinham contato com Deus, como Abraão teve contato com Deus, como Isaac teve contato com Deus, Jacó também vai ter a experiência de contato com Deus. Então esses homens, por conta desse contato com Deus, eles tinham essa prerrogativa de também ser como uma espécie de profeta. E essa ideia de profeta é uma ideia bem ampla, porque envolve muitas questões, não é só questão de evidência, mas é pelo próprio fato de que eles têm acesso a Deus, conversam com Deus, e aí por conta disso, quando eles vão abençoar baseado naquilo que eles veem de futuro dos seus filhos, que um futuro que Deus que revela.
O próprio Jacó, quando vai abençoar todos os seus filhos e os 2 netos dele, que são os filhos de José, você vê aquelas profecias lá, Gênesis capítulo 49, e todas aquelas bênçãos que são proféticas vai se tornar real na vida dos seus filhos de fato. Ele vai dizer, por exemplo, que Judá é que terá o cetro, não é? O cetro que era símbolo do reinado, e de fato é da tribo de Judá que vem o rei Davi. Então você observa que essa questão da profecia está um pouco ligada a esses homens, e isso vem em forma de bênçãos. E aí por isso que Jacó queria muito essa bênção, e Rebeca mais ainda, também para favorecer o seu filho preferido, e eles fazem aquele engano para enganar Isaac, que estava já cego, já não conseguia enxergar bem, e assim ele se passa por Esaú, prepara um prato e agrada ao pai, e aí mesmo meio desconfiado, Isaac acaba proferindo uma bênção com muita prosperidade, muito sucesso, de se tornar uma grande nação, e tudo isso vem se concretizar na vida de Jacó. E aí por conta exatamente desse engano, esse engodo, que Jacó vai preparar e vai roubar aí a bênção de Esaú, é que a fúria de Esaú chega ao limite e ele diz assim, ele ameaça Jacó de matar Jacó, e Jacó vai ter que ir embora para Padã-Arã, para que assim ele se livre da fúria, da vingança do seu irmão. Então a rivalidade já começa então na história desses 2 irmãos. E aí a história desses 2 irmãos, essa rivalidade vai virar também a rivalidade de 2 nações irmãs, que são os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. A palavra Edom, para que você não fique confuso por conta de quem está falando de Esaú e de repente fala de Edom, é porque o Esaú ele tinha uma cor mais avermelhada, e a palavra Edom vem disso, dessa vermelhidão. Inclusive, é uma coisa interessante para quem gosta de estudar a etimologia da palavra, principalmente no hebraico aqui, que é o caso, é que Edom, ele tem a raiz dele da mesma palavra de Adão, porque Adão, o primeiro homem da face da terra, ele veio da Adama, que é a terra, que era o barro avermelhado. E aí, então, por isso que o Edom também tem essa conotação de ser vermelho, da cor do barro avermelhado. E aí toda a sua descendência vai se chamar Edomitas, Inclusive, entre os edomitas mais famosos, você vai ter o Herodes. A casa de Herodes toda era edomita, e que perdura até o século III da nossa era cristã. Mas essa rivalidade começa, então, com os 2, Esaú e Jacó, e aí vira conflito entre nações irmãs na posteridade. Então, eu vou colocar aqui para você pelo menos 5 dados históricos dessa rivalidade, mas essa rivalidade continua além disso, porque eu estou colocando aqui as datas até o período que os textos narram a rivalidade. Mas, historicamente, fora os textos sagrados, a rivalidade continuou por muito tempo. Então, nós temos primeiro aqui, no ano 1406 a.C., Edom se recusando da passagem a Israel para caminhar em direção a Canaã. Isso aqui quando Moisés está no deserto com o povo de Israel, eles precisavam passar por uma região que era a região edomita, e o povo nega essa passagem, não autoriza, e assim o povo de Israel teve que se desviar desse caminho. Está lá em Números 20, versículo 21, que diz: assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então, essa rivalidade realmente estava afetando ali, a ponto de que Edom não queria facilitar a vida de Israel no seu trajeto no deserto. Depois você vai ter, no ano 992 a.C., Davi conquistando Edom e matando a maioria dos homens. Está registrado em 1 Reis, capítulo 11, versículo 15, onde diz: porque estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante dos exércitos, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom. É uma batalha que estava acontecendo, e Davi foi uma das pessoas que teve que enfrentar os edomitas,
Joabe, que era um grande comandante do exército, acaba também ferindo com seu exército muitas pessoas, e isso vai agravando ainda mais os conflitos entre eles. Mais tarde você tem Edom e Filístia se unindo, são dois inimigos de Israel, de Judá, se unindo para poder invadir Judá. O texto de 2 Crônicas 21:17 diz: Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Então você tem dois inimigos se unindo realmente por rivalidade, por ódio a Judá, se unindo para invadir Judá, escravizar o seu povo, levar as mulheres, levar as crianças e levar os seus despojos também de guerra. Agora você vai ter já 785 a.C., no reinado de Amazias, ele ataca Edom, matando milhares de homens. Aqui é o contrário, aqui foi realmente já Israel, Judá, que invade Edom, ataca e mata ali milhares de pessoas. O texto de 2 Crônica 25:19 diz isso, onde diz: Tu dizes, eis que feri os edomitas, e teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Ou seja, Amazias atacou Edom e ficou se gloriando por conta disso, mas não era o que devia acontecer. Lembrando que eles eram irmãos, então não deveria estar tendo esse mútuo ataque entre um e outro. E aí, por último, na nossa narrativa aqui, nós temos o ano 586 a.C., onde Edom ajudou a Babilônia a destruir Jerusalém e estabeleceu-se na parte sul de Judá. É aqui que entra agora a profecia de Obadias, principalmente nesse momento, onde Edom se filia a outro império poderoso daquele período para destruir Jerusalém, levar as pessoas cativas e ainda ele pega uma parte de Judá para ser a habitação deles. Eles se apropriam de uma região muito grande em Judá para viver ali. E isso está registrado no Salmo 137:7, que diz: Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai, até aos fundamentos. Essa era o grito que Edom dizia quando estavam invadindo Jerusalém. Arrasai, arrasai, destruir, não deixe que não sobre nada. Derrube desde os fundamentos para que realmente não fique nada em pé. Essa que era a intenção deles. Então você tem aqui esse pano de fundo histórico para entendermos o livro de Obadias, que tudo começa no conflito entre dois irmãos, que é Jacó e Esaú, e isso se estende para os dois povos descendentes desses dois homens, que é Israel e também os edomitas. Agora vamos ver a estrutura agora do próprio texto de Obadias, onde ele tem essas três divisões no capítulo 1, que é o único capítulo que tem, onde você tem na primeira parte o julgamento de Edom, que vai nos primeiros 14 versículos. Aí você tem o título, aviso sobre a condenação de Edom, a totalidade da destruição de Edom e as razões da condenação de Edom. A segunda parte, na estrutura do livro, você tem o julgamento universal, que foi coisa que a gente já viu em outros profetas menores, um julgamento universal de todas as nações. E por último, como sempre também, onde nós sempre vimos nos outros profetas menores, a restauração de Israel, Deus trazendo sempre uma palavra de esperança. Essa sempre foi a estrutura que nós apresentamos aqui, de Deus. Ele faz uma análise, tanto dos povos quanto também de Israel, tanto de Judá. Aí ele decreta um julgamento, ele dá chance de arrependimento e, por último, traz condenação e também uma palavra de restauração no final, depois desse período todo de sofrimento que eles vão passar como forma de julgamento, eles terão a restauração final. Então essa estrutura sempre segue a esses livros dos profetas menores. E aí vamos agora por parte, em cada parte dessa estrutura, onde na primeira parte trata desse de julgamento de Edom. O primeiro versículo, na parte A, fala dessa visão de Obadias, que veio a ele a respeito de Edom. Ele recebe uma visão, ele recebe uma mensagem, como ele mesmo diz,
direcionada a Edom, ou seja, do julgamento de Edom. Claro que quem vai ler a mensagem, quem vai ouvir essa mensagem é Israel, do que Edom vai sofrer. Isso vem com uma forma de uma espécie de consolo para Judá, por conta de que se o seu inimigo tripudiou deles, ajudou na sua derrota, mas mais tarde eles também vão sofrer as consequências disso. Então isso serve um pouco de consolo para Judá. Por isso que essa profecia ela foi dita e proferida naquele período. Então você tem também ainda o aviso sobre a condenação de Edom, dos versículos 1, parte B, ao versículo 4. E eu destaco aqui, esse versículo diz o seguinte: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi ouvido um mensageiro que disse: levantai-vos, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Então é uma palavra já de condenação, onde Deus está dizendo às nações: se levantem contra Edom para a guerra. Deus vai usar as outras nações como instrumento para julgar, para condenar a nação edomita. A parte C dessa primeira parte da estrutura de Edom vai falar da totalidade da destruição de Edom, ou seja, que vai arrasá-la inteira. Assim como eles queriam arrasar inteiro Judá e Jerusalém, eles também vão sofrer uma destruição total. Aí eu destaquei o versículo que diz assim: se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vidimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? E aí você tem a sequência do texto, onde vai dizer assim que o que um pilhar e deixar sobrar, o outro vem e leva o resto. A ideia é de que uma sucessão de guerras pode acontecer, e nessa sucessão de guerras, Edom vai perdendo cada vez mais, vai sofrendo cada vez mais, a ponto de não restar nada. De fato, historicamente, a partir do século III, já depois de Cristo, a nação edomita é completamente destruída mesmo, ela deixa de ser uma nação. O seu povo boa parte destruído, e o resto é espalhado pelo resto aí do mundo, deixando de ser uma nação própria com esse nome de edomitas. E agora, nos versículos 10 a 14, você vai ter as razões da condenação de Edom. E eu destaquei um versículo, mas os 5 versículos aí destacam muito bem essas razões e diz o seguinte: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobriste-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Ou seja, eles investiram de violência contra o irmão dele, contra Jacó, contra Judá, que são nomes que sempre vai estar identificando Judá. E não só violência, mas também os textos vai dizendo que eles se alegraram com a destruição. Como nós lemos no versículo 12, por exemplo, ele diz: você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Ou seja, além de eles terem usado de violência contra Judá, eles se alegraram em ver a destruição da sua irmã. Então, esses são os motivos que levaram Deus a condenar a nação edomita. E aí você vê agora uma mensagem universal, de um julgamento universal que vai acontecer. Sempre você vê nesses textos também uma referência ao todo, não só especificamente a Judá, não só especificamente a Israel, ou só a Síria, como nós falamos sobre Nínive, e não só Edom, mas sempre Deus também dá uma palavra para as nações, para que ela não se ensoberbeça, não se orgulhe, achando que também Deus não tem nada contra ela. Então, esses 2 versículos vão falar sobre isso, que diz: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque, como bebeste do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Você observa que aquele também, esse profeta Obadias, ele também trabalha com o conceito de dia do Senhor,
que é aquele dia que Deus vem realmente quando Cristo vier em glória para pôr fim a todos os domínios da terra, toda a maldade dos poderosos da terra, a de julgar todas as nações e dar o reino ao seu povo, à igreja, onde o reino vai ser de fato estabelecido de uma vez por toda. Jesus vai ser o Rei dos Reis e toda a igreja vai ser um reino de sacerdotes, como 1 Pedro fala sobre isso, né? Que Deus nos construiu como um reino de sacerdotes e é o que vai ser estabelecido sobre cada um de nós. Nós, o povo de Deus, seremos um reino de sacerdotes no reino de Deus, que é a sequência do dia do Senhor. E aí, por último, agora você tem a restauração de Israel, que é sempre a palavra final que Deus tem para Israel, onde ele vai dizer nos versículos 17 e 21, mas a partir do dia 17 até 21, ele fala dessa restauração. E eu separei esses dois versículos para que a gente compreenda bem sobre como é que será essa restauração deles, onde diz: mas no Monte Sião é o monte onde fica Jerusalém, haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Salvadores hão de subir ao Monte Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então, no final, Deus vai trazer um grande livramento para o Monte Sião, ou seja, para o seu povo. Aqui uma alusão principalmente a Israel. E nesse livramento vai estabelecer no monte o reinado, e como se fosse uma espécie de um centro político, um centro do reino, que vai ser estabelecido por Jesus Cristo, e a partir dele vai haver o ensino, a partir desse monte vai haver o julgamento, vai haver o governo, tudo vai acontecer a partir desse monte. Os outros profetas falam bastante disso, Isaías principalmente fala bastante disso, que os povos virão a Jerusalém, ao Monte Sião, para aprender da lei do Senhor. Pois nesse monte onde o Senhor há de reinar, é lá que se estabelece a lei, é lá que se estabelece o governo, lá que se estabelece o julgamento. Tudo vai acontecer a partir desse monte, segundo as profecias do Antigo Testamento. E também o texto vai encerrar dizendo justamente essa questão do reino. E o reino será do Senhor. Ou seja, se agora Israel, que era o reino do norte, já caiu, já foi espalhado sobre toda a terra, e outro rei, outro império está comandando, e agora, na história de Judá, do povo do sul, também eles estão caindo, a Babilônia está levando eles vão ser escravos no cativeiro. Agora eles não têm mais rei nenhum, o seu rei agora é outro povo, mas eles não aceitam esses outros povos, e o rei desses povos eles não aceitam. Eles têm agora como esperança de que, no final, o próprio Senhor há de reinar sobre eles. Que é a maior alegria, a maior esperança, o maior anseio que o povo de Deus tem é esse. É que o Senhor reine. Porque quando o Senhor reina, existe segurança, existe provisão, existe prosperidade, existe bom governo, justiça, paz e uma série de outros benefícios quando é o Senhor que está reinando. Porque Deus ele vai reinar a partir dos seus atributos, e todos os seus atributos são maravilhosos para cada um de nós. Essa era a esperança que Obadias estava transmitindo agora para o povo que está sendo pilhado, que está sendo levado cativo e que agora está sem o seu rei terreno. Eles vão ter a esperança de que eles vão ter um rei celestial, um rei que vem para governá-los completamente, né? Claro que eles vão acreditar que isso é um descendente de Davi, e de fato é mesmo, né? Eles esperam esse descendente de Davi, só que eles esperam esse descendente de Davi como um rei militar, como um rei da mesma categoria que foi Davi. Mas esse rei nós sabemos muito bem que é a pessoa de Jesus Cristo, que na sua primeira vinda ele veio de forma humilde, que ele veio sentado num jumentinho, né? Mas ele era rei dos reis. Mas vai chegar um momento que esse Jesus, que veio de forma humana, humilde, ele virá em poder e grande glória. E quando ele vier em poder e grande glória,
não só Israel, há de reconhecer, dobrar os seus joelhos e adorar ao Senhor Jesus, como toda a igreja também vai estar presente, desfrutando desse dia maravilhoso, da vinda do nosso Rei em poder e glória para governar. E aí se cumprir aquele texto finais de Apocalipse, onde diz que nesse novo reino não haverá choro nem ranger de dentes, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais opressão de inimigos. Todos nós ansiamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, para que reine completamente e efetivamente sobre este mundo que jaz no maligno. Agora vamos seguir para o final, uma conclusão aplicativa. 3 coisas são muito patentes nesse texto de Obadias, que primeiro é a inspiração divina do texto. Em 4 versículos, o profeta afirma que suas palavras tinham origem divina. Ou seja, se tinha origem divina, ia se concretizar. Se tinha origem divina, eles tinham que esperar realmente a profecia se cumprir, porque ela ia se cumprir. Então ele embasa toda a sua mensagem numa origem divina. E também de que existe um julgamento divino. Ainda que sejam as outras nações que vão se voltar contra Edom e derrubar Edom, mas o julgamento está sendo de Deus, é isso que o texto está dizendo. A mensagem principal dessa profecia foi o julgamento moral de Deus contra as nações. Todas as nações serão julgadas no dia do Senhor. E isso é muito importante, porque um dos textos que vem para nosso ensino na Bíblia é de que a Deus pertence a vingança. Muitas das vezes nós queremos, às vezes, ter o prazer de ver a desgraça de nossos inimigos, mas nós não devemos desejar isso. Jesus nos ensina a orar pelos inimigos, amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem. E se deve haver alguma justiça, alguma vingança, não deve ser da nossa parte, mas do próprio Deus é que vai fazer toda a justiça. Temos que sempre entregar nas mãos de Deus a vida que nós levamos e as pessoas que nos oprimem, que nos maltratam, que praticam injustiça contra nós. Temos que entregar essas pessoas na mão de Deus e Deus vai fazer o que Ele bem lhe entende. Deus pode perdoar essas pessoas, Deus pode salvar essas pessoas e fazer com que essas pessoas de inimigos se tornem irmãos na fé, inclusive, ou Deus pode realmente depois trazer condenação sobre essas pessoas se não houver da parte delas arrependimento, conversão e aproximação da fé em Jesus Cristo. Né? E por último nós temos aí, nessa conclusão, o reino divino, do qual nós estávamos falando. O alvo final é que o reino será do Senhor. Este reino será caracterizado pelo livramento e pela santidade. Na vinda do reino do Senhor, virá um livramento muito grande para Israel e para o povo de Deus, contra todos os inimigos que a Bíblia fala de que no final haverá uma grande batalha. Alguns chamam na Bíblia, trazendo pelos profetas, de a batalha do Armagedon, que seria essa grande batalha final. E aí Jesus ele vem nessa batalha final e dá um grande livramento para o seu povo e exterminando os inimigos. E também outra forma que esse reino vem é pela santidade, ou seja, o monte, como ele está dizendo, o monte será santo. Existirá um padrão de vida baseado agora na vontade de Deus, nos preceitos da vontade do Senhor, através do Espírito, onde o Espírito vai trazer para nós uma santificação, uma justificação e uma santificação, e assim nós viveremos uma vida agora totalmente santificada. E um termo que Paulo vai usar, e a teologia reformada usa muito, é o termo da glorificação. A palavra glorificação, ela tem também como sentido essa ideia de que nós receberemos um corpo totalmente novo, e esse corpo glorificado é um corpo que ele tem a capacidade de viver totalmente em santidade, livre de todas as paixões mundanas. Então, de fato, o reino do Senhor ele vem primeiro como livramento e depois na glorificação de todos, na transformação do corpo mortal para o corpo espiritual, essa dimensão de um corpo agora que não deseja mais o pecado e não pratica mais o pecado. Ele vive completamente sob os preceitos do Senhor, na direção do Espírito, e todo o fruto desse novo corpo glorificado é aquilo que nós lemos em Gálatas capítulo 5, versículo
22 em diante, que fala sobre fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas é característica desse corpo glorificado que nós teremos. Ou seja, de fato, o monte e todos os habitantes desse reino do Senhor será um povo santo, completamente. Queridos, essa é a lição que nós estudamos hoje, de Obadias. Eu espero que o texto tenha ficado mais claro para você. Agora releia de novo, é só um capítulo, e tenta aí agora absorver melhor a partir desse panorama que nós colocamos aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que você cresça no conhecimento da palavra do nosso Senhor, que você a obedeça também para que você tenha uma vida boa e abençoada aqui na terra. Deus os abençoe.